Mas falando um pouquinho aqui do nosso treinador, que hoje é o Domenech, ele está muito pressionado por conta da derrota contra o Independente Del Valle, e não só isso, a permanência dele do cargo é muito questionada pela torcida também. Uma parte da cúpula de futebol do Flamengo também não está um pouco satisfeita. Então, assim, vou trazer um retrospecto aqui do Domi rapidinho para vocês. Foram 11 jogos com 51% de aproveitamento. 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Flamengo marcou 13 gols e sofreu 18. Então, assim, a defesa do Flamengo anda sendo muito vazada. Só que, apesar de pressionado, o Domi tem uma multa muito alta, são 3 milhões de euros, o que daria quase 19 milhões de reais. Então, o Flamengo, para demitir o Domi, teria que desembolsar quase 20 milhões de reais. É todo um planejamento que não tinha para esse momento. Então, é uma decisão um pouco complicada da diretoria. Ele está pressionado, mas vamos destacar aqui em coletiva no sábado, o Marcos Braz, que é o vice-presidente da pasta, né, de futebol, ele garantiu a permanência do técnico no cargo e revelou como é que o Domi estava no vestiário após o vexame do Independente Del Valle. De acordo com Marcos Braz, eu vou ler aqui direitinho o que ele falou. Ele disse, o Domi dentro do vestiário estava louco, ele ficou louco, falando que isso nunca aconteceu com ele. A gente tem que ter confiança que dá para reverter. A gente tem confiança nisso pelos títulos que conquistamos.Essa diretoria não tem compromisso com a derrota e nem vocação para ela. E o Braz ainda complementa, ele diz que o resultado foi impensado. O Flamengo não pode perder de 5-0 numa Libertadores, numa final do Mundial, num estadual, no Brasileiro. Em nenhum lugar o Flamengo pode perder de 5-0. Não faz parte da história do clube, é uma história completamente vitoriosa. Existe uma unidade e um planejamento. Não há desconforto nenhum com ninguém na diretoria. Não há desconforto e não vou falar mais sobre esse assunto. Que foi as palavras que ele usou para garantir a permanência do Domi no cargo. É uma decisão da diretoria. Acredito que a partida do Barcelona amanhã é uma partida decisiva para o planejamento do Flamengo, ainda mais com todos esses desfalques. É um jogo, teoricamente, é o jogo mais fácil do Flamengo na fase de grupos, né? O Barcelona ainda não somou pontos, mas com tantos desfalques e a situação que o Domi vem, torna-se um pouco complicada para ele a situação de amanhã. Então, assim, o Domi só tem uma alternativa, que é vencer, vencer ou vencer. Ontem, Letícia, eu fui à Gávea e teve um evento super legal por lá, do Flamenguinhos, enfim. E eu encontrei o ídolo Nunes por lá. E eu e a Giovana, que é nossa companheira de coluna do Fla lá na redação, a gente bateu um papo com ele super rapidinho, mas ele falou uma coisa interessante sobre o trabalho do Domi, porque a gente ficou conversando sobre isso, sobre essa fase. Ele falou que ficou bem surpreso com o que aconteceu do 5-0, que ele não esperava. Ele disse que não conseguiu assistir o jogo, mas ficou muito chocado quando ele viu que isso tinha acontecido pelo elenco que o Flamengo tem. Mas ele estava falando sobre o planejamento que foi feito. Porque com a pandemia, lógico que ela não estava planejada, né? Então, tudo que o Flamengo pensava para esse ano de 2020 foi por água abaixo, assim, com a pausa, com a paralisação do futebol. Então, ele mencionou sobre a condição física dos atletas, que realmente ficaram muito tempo parados e por isso voltaram rendendo um pouquinho abaixo. Mencionou a condição física, principalmente do Gabigol, que todo mundo falou que voltou mais gordinho. Falou que os atletas não têm culpa de terem voltado um pouco abaixo, porque esse tempo parado acaba sendo normal. Então, eu achei bem interessante essa questão do planejamento, que ele falou assim, bom, em 2019, o Flamengo se planejou e conseguiu seguir à risca o planejamento que fez. E esse ano, o planejamento foi completamente interrompido. Então, fica aí também essa frase do Nunes, que é um ídolo do Flamengo, é uma pessoa que está envolvida sempre com o futebol rubro-negro, é um ídolo do clube, e ele levantou essa questão e eu trouxe aqui para a gente refletir, porque a gente fica vendo, claro, os torcedores questionando e contestando a permanência do Domi, mas a gente sabe que, por enquanto, tanto você falou agora que o Marcos Braz está bancando ele é um técnico que veio para cá no momento onde estava muito complicado de trazer alguém para o Brasil, por conta de tudo que a gente está vivendo aqui. Na época, ainda tinha incerteza de como ia ficar o calendário, estava tudo meio embolado ainda, Libertadores, e ele veio, ele topou vir, com uma filosofia muito diferente do que a gente está acostumado, é verdade, mas querendo fazer o trabalho dele. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que nenhum treinador queria passar a vergonha que ele passou diante do Del Valle, levando esse 5-0. Então, a gente tem que tentar manter a cabeça do lugar, por mais difícil que seja, claro,
mas pensar que vai dar certo e tem que continuar confiando no trabalho que a diretoria do Flamengo vem fazendo desde o ano passado, que a gente foi super vencedor. Esse ano, claro, estamos passando por algumas turbulências, mas também acaba que faz parte. A gente tem que ver como que vai ficar, né, essa situação do Domi, mas a princípio ele vai seguir e nos resta acreditar que tudo vai se encaixar.